Olá, meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vim trazer uma planilha automatizada para cálculo de estaca escavada para obras de pequeno porte. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho a planilha que eu já automatizei, né, com os cálculos, com a tabela toda aqui dentro. E para fazer essa tabela aqui, essa automatização, eu usei os cálculos que está indicado nesse livro aqui, que é o livro Estrutura das Fundações, de Marcelo da Cunha Moraes. Se eu não me engano, é a terceira edição. Então, eu usei esse livro como referência para fazer automatizar os cálculos aqui dentro do Excel. Então, a gente tem aqui, ó, a capacidade de carga de estacas de concreto simples moldada no local, fórmula de Dor. Então essa aqui é uma das fórmulas mais antigas, né? E é uma fórmula que não leva em consideração, não há necessidade do estudo do solo, né? Então ela leva em considerações as características do solo. Então a gente tem aqui a fórmula, a gente tem aqui, ó, a primeira etapa, que é, vamos dizer, a primeira parte da fórmula, que ela calcula a resistência de ponta da estaca, e a segunda parte aqui, que calcula a resistência de atrito lateral da estaca. A fórmula aqui é dividida em duas partes, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui, ó, a base de cálculo. A gente tem a primeira etapa aqui, que é dado por tabela, né? Então a gente tem essa tabela aqui que eu joguei dentro do Excel, essa tabela. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro dado aqui da tabela, que é o ângulo de atrito lateral, né? A gente tem o segundo dado aqui, que é a massa específica do solo. E a gente tem o terceiro dado aqui, que é o coeficiente de atrito lateral, que é dado por Dor. Então essa daqui é a primeira etapa que eu automatizei. Então aqui a gente, na planilha aqui, a gente só vem e seleciona aqui o tipo de solo. Eu joguei todos os solos que está aqui na tabela, eu joguei aqui. O único solo que eu não joguei aqui foi a turfa. Por quê? Porque aqui, por essa literatura aqui, ele fala que quando o solo, deixa eu procurar aqui, aqui, ó, para solos poucos coesivos, com um ângulo de atrito menor que 15 graus, a gente tem que usar este fator aqui. Então a gente substitui o fator usado, né, que é esse fator que a gente está usando aqui, ó, que é do atrito lateral. Então a gente substitui este fator aqui pelo fator de cosseno ao quadrado do ângulo de atrito. Só que como para turfa, geralmente turfa e lama-lodo, né, não tem como fazer um furo, não tem como fazer uma fundação em estaca atrado. Por quê? Porque como é um terreno pouco coesivo, né, um terreno mole, ele vai desmoronar. Então não se usa fazer estaca, né, a estaca escavada em terreno como turfa ou lama-lodo, né, porque desmorona a parede e não tem como encher. Então aqui eu desconsiderei a turfa, eu coloquei aqui na tabela aqui ainda lama-lodo, mas dificilmente vai ser usado, né, esse tipo de estaca nesse tipo de solo. Outra coisa que eu levei, que está em consideração aqui na planilha, é o coeficiente de segurança. Então aqui, por essa literatura aqui, diz o seguinte, aqui, ó, e a experiência tem comprovado que para F, que é esse índice aqui, né, que é o coeficiente de atrito lateral dado por Dor, para F não superior a 0,3, não é necessário usar coeficiente de segurança. Então, quando esse coeficiente aqui for menor que 3, não precisa usar coeficiente de segurança. Para valores superior a 0,3, usar para coeficiente de segurança 1,5 ou 2. Então, quando F for maior que 0,3, deve-se usar o coeficiente de segurança 1,5 ou 2. Então deixa eu pegar um solo aqui. Ó, a gente tem aqui o solo areia seca. Areia seca, ele deu aqui, ó, 0,4. Então nesse caso aqui, como é superior a 3, a gente vai ter que usar um coeficiente de segurança. Se eu colocar aqui 1,5, ele já vai me dar o resultado.
Aí nessa segunda parte aqui, a gente tem aqui os índices, né, esses fatores aqui que também são tabelados. Então a gente tem aqui a tabela. Então tem essa tabela aqui que eu joguei dentro, né, joguei aqui no Excel para ele poder puxar esses dados automáticos, né? Então se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui um outro terreno aqui, vamos pegar aqui areia saturada. Então a gente vê aqui, ó, que areia saturada, o ângulo de atrito lateral é 23. Então se a gente for nessa tabela aqui, ó, o ângulo de atrito lateral aqui, pegar aqui, ó, o índice 23, a gente vê aqui, ó, que esse primeiro fator aqui deu 2,28, que seria aqui, ó, 2,28. O segundo fator aqui, 1,18, também aqui, ó, 1,18. O terceiro fator aqui, 0,85, que 0,85. Então, ele já puxa automático esses dados aqui da tabela, que eu coloquei essa tabela dentro do Excel. Então, eu creio que do livro que seria essas considerações. Então, usando esses dados, dado aqui por esse livro, que Estrutura de Fundações, de Marcelo da Cunha, terceira edição, eu elaborei essa planilha automatizada. Então, o que diz essa planilha? Essa planilha aqui a gente precisa só colocar o comprimento da estaca, o diâmetro da estaca que a gente vai utilizar e o tipo de solo e o coeficiente de segurança quando for adotado. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Na minha região aqui, a maioria dos solos são os solos uma argila mais arenosa, né? Aqui tem algumas partes que são saturadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma argila arenosa saturada. Vou colocar aqui um comprimento de estaca aqui de 4 metros. Vou colocar aqui o diâmetro da estaca de 0,25. E aí a gente vem aqui. Como o F aqui, ó, for menor que 0,3, eu não preciso usar o coeficiente de segurança. Então, eu vou deixar 1. Então aqui a gente consegue ver, ó, que para um solo argila arenosa saturada com uma estaca de 4 metros com diâmetro de 25 centímetros, a gente tem aqui, ó, uma carga, essa estaca vai suportar uma carga total de 4 toneladas força. Então a gente sabendo esse dado, né, que essa estaca vai suportar 4 toneladas força, a gente consegue distribuir essa estaca pelo projeto, né? A gente calcula lá a carga do prédio, né, a carga da edificação, e consegue distribuir considerando que cada estaca vai suportar 4 toneladas força. Em alguns casos a gente pode pôr 2 estacas, em casos pode pôr 1 estaca. A gente consegue ver aqui, ó, que a resistência de ponta aqui foi de 0,71 tonelada força, né, 710 quilos. E a resistência lateral aqui foi de 3,28 tonelada força, né? Então, somando aqui a resistência lateral, de atrito lateral, e a resistência de ponta, a gente tem 3,99 tonelada força. Então, aqui a gente tem o quanto que essa estaca vai suportar. Lembrando que essa estaca aqui, ela considera só o concreto, não está considerando o aço, mas como essa estaca é para obras pequenas, né? Então eu trabalho muito com obras pequenas, e obras pequenas não é viável, né, financeiramente fazer um estudo de solo. Então geralmente a gente vai com o pedreiro lá, o pedreiro vai fazer um furo no meio do terreno, a gente vai ver como é que é esse solo, e a partir disso a gente consegue fazer aqui o dimensionamento dessa estaca. Então essa planilha, pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Instagram, né? E caso você queira a planilha, né, queira essa planilha automatizada aqui para fazer o cálculo, é só solicitar lá no Instagram, né? Curtindo essa página aqui no YouTube e curtindo também a nossa página lá no Instagram, né? Segue a gente lá e solicita a planilha e a gente vai enviar, né? À medida que a gente for dando tempo aqui, a gente vai enviando, né, a planilha. Ok, pessoal?